A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje eu quero falar sobre o chamado de Abraão. Quando Abraão foi chamado por Deus para ser um povo santo e separado para ele, e que desse povo viria o Messias. Para entendermos melhor, em Gênesis capítulo 10, no versículo 21, diz ali: E a Sem nasceram filhos, e ele é pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Elude e Arã. Esses são as tribos que foram separadas dos filhos de Sem. No versículo 21, fala a respeito de Eber, que ele é pai de todos os filhos de Eber. De Eber veio a palavra hebreus. Então aqui Sem, ele é pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem, de todos os filhos que a gente vê ali no versículo 22, para a vinda do Messias foi escolhido Arfaxade. Então nós sabemos que de Arfaxade viria o Messias. No capítulo 11, no versículo 12, nós vemos a continuação. De Arfaxade foi escolhido o filho Salá. De Salá viria o Messias. De Salá vem Eber, ao qual nós vimos antes ali, no versículo 21 do capítulo 10. De Eber foi escolhido Peleg. De Peleg viria o Messias. E dos filhos de Peleg foi escolhido Reu, para que dele nascesse o Messias. E de Reu foi escolhido Serug. E de Serug foi escolhido Naor. E de Naor foi escolhido Terá. Terá, que é pai de Abraão, Naor e Arã. Todo esse capítulo 11 de Gênesis é o acontecimento 2 anos após a Torre de Babel. 2 anos após a confusão da Torre de Babel. Todas essas pessoas foram separadas em tribos. Nós vemos que eles foram separados de acordo com as suas línguas em suas nações, no capítulo 10. Mas todas essas tribos levaram para si herança da Torre de Babel. Eles começaram a viver na idolatria. Vamos ver agora, no capítulo 12 de Gênesis, o chamado de Deus a Abraão. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aqui nós vemos que Deus chama Abraão para sair da terra da sua terra, da casa de seu pai, da sua parentela. Isso nós sabemos que Tera, pai de Abraão, era idólatra. Abraão, Naor e Arã, seus irmãos, também poderiam ser idólatras. Livros antigos dizem que Abraão, ele aceitava o nosso Deus como o único Deus. Ele não aceitava outros deuses. Isso começou a causar conflitos entre eles. Então Deus chama ele para se separar da sua parentela. Como que vou saber se isso é verdade? Vamos ver o que Deus disse para Josué, no livro de Josué, capítulo 24, no versículo 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dele Isaque. Amém? Nós vemos aqui, no versículo 2, que Tera, pai de Abraão e Naor, serviam a outros deuses. E vemos também no versículo 3 que Deus tomou Abraão da além do rio. Esse rio é o rio Eufrates. Deus tomou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. No livro de Atos, no Novo Testamento, no capítulo 7 de Atos, do versículo 2 até o versículo 4, diz assim: E disse ele: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela,
e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E ali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que agora habitais. Aqui nós vemos Estevão contando ao povo a história do chamado de Abraão. Ele conta que Deus chamou Abraão ainda na Mesopotâmia, antes de habitar na cidade de Harã. E ali, depois que seu pai faleceu, nós vemos lá no capítulo 12 de Gênesis, que Deus o chamou novamente. Deus reforçou o seu chamado para Abraão. Agora veja o que aconteceu na terra de Ur dos Caldeus. Em Gênesis capítulo 11, versículo 31, diz o seguinte: E tomou Tera, Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Aqui, Abraão já havia sido chamado por Deus. Nós vemos no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 51, no versículo 2, que diz assim: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Aqui, Isaías está se referindo ao segundo chamado de Deus a Abraão, referente ao capítulo 12, no versículo 1, 2 e 3, que Deus chama Abraão da sua parentela. Deus queria somente Abraão para esse novo povo separado para ele. Agora veja comigo aonde que Deus promete a Abraão que dele viria o Messias. No versículo 3 de Gênesis 12, diz o seguinte, no finalzinho do versículo diz: E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é a promessa da vinda do Messias através de Abraão. Deus fala a Abraão que dele viria o Messias, que todas as famílias da terra seriam benditas através dele, do Messias. Amém? Agora vamos ver no livro de Gálatas, no capítulo 3, que o apóstolo Paulo, ele ensina que todos os que creem em Cristo são filhos de Abraão. Vamos entender o porquê. No versículo 7 e 8, diz o seguinte: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Amém? Aqui nós temos uma grande revelação. Diz ali no versículo 8, que Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Mas que evangelho que Deus anunciou a Abraão? O evangelho de Jesus Cristo. Deus anunciou a Abraão o evangelho de Jesus Cristo, dizendo: todas as nações, todas as famílias da terra serão benditas em ti, ou seja, em Cristo. Nós vemos no versículo 7, que diz que todos aqueles que são da fé, na fé do evangelho, na fé de Cristo, esses são chamados filhos de Abraão. Mas qual evangelho é esse que Deus anunciou a Abraão? O evangelho da crucificação de Cristo, do seu sepultamento e da sua ressurreição, da sua glória que havia de vir. Vamos ver no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Ali diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ou seja, todos os profetas da antiguidade, desde Adão até os dias de Abraão, eles procuravam, examinavam diligentemente escrituras da sua época, procurando saber o seguinte, versículo 11: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que eles haviam de seguir. Ou seja, todos, inclusive Abraão, procuravam, examinavam escrituras, procuravam saber quando viria o Messias, quando viria todos os acontecimentos que havia de vir a Cristo. Eles procuravam por isso diligentemente e queriam saber que tempo, que ocasião aconteceria. No versículo 12 diz o seguinte: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós hoje,
eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Ou seja, até os anjos desejam conhecer esse Evangelho, saber desse Evangelho. Nós vemos aqui no versículo 12, que eles ministravam esse Evangelho, eles pregavam o Evangelho, e isso desde Adão até os nossos dias. Amém? Eu trago esta palavra para que você entenda um pouco mais sobre as promessas do Messias no Antigo Testamento, para que você entenda que Cristo foi pregado, foi anunciado a todos os da Antiguidade. E todos os nomes que nós vemos no Antigo Testamento são importantes para a vinda do Messias, desde Adão, passando por Sem, passando por Abraão, por Isaac, por Jacó, por cada filho desses, dos pais da antiguidade, foram todos escolhidos para a vinda do Messias. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.